Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro O Evangelho, segundo Mateus. Hoje, dia 18 de setembro, e com muita alegria que estamos para mais uma noite de estudos. Deixo meu abraço a todos aqueles que acompanham esses estudos em outros dias. Nossos votos de muita paz a todos. Boa noite, Luci, tudo bem? Muito bem-vinda aqui no Insta. Aos amigos e amigas que estão conectando aqui também pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria participar aqui desse estudo com vocês. A gente dá sempre uns minutinhos aqui para que o vídeo possa ser levado para mais pessoas. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, que nos abençoe o estudo, permita que bons espíritos amigos nos amparem, nos inspirem a todos, para que o estudo possa ser proveitoso para todos nós, possa nos ajudar a aprender um pouquinho mais das lições do Mestre e assim caminharmos para a nossa evolução espiritual. Meu cunhado Zete, tudo bom, Zete? Bem-vindo. Romilda Martiniano aqui também conosco, muito boa noite. A Maria Boneberg, boa noite. Zenaide de Assis Alexandre. A Andréia Fernandes Pacheco, tudo bem? Aqui também a Sandra Paulino. Helena Nunes, muito obrigado, Helena, que assim seja. A Rafaela de Conto, também aqui conosco. Zizi Cristóforo. A Irani Zucatelli Gaspar, muito bem-vinda. Andréia Fernandes, já comentamos, né? A Andréia está fazendo uns convites aí, muito legal. Obrigado, Andréia. Compartilhando, para convite para outros. Adair Alves, muito boa noite. Ercília Machado. A Zuleide Carvalho também, muito boa noite. A Deise Florencio, Everaldo Barbearia aqui também no Insta, boa noite, Everaldo, bem-vindo. A Joana Scarpellini aqui no Facebook também, boa noite, Joana. Aquilina Martinez Rara, a Gorete Curtis, Fabiana Watanabe, Edna Markovics, que legal. A Gorete Curtis, comentando, também fazemos convites aí, a Benê Garcia, a Isabel Costa, a Lourdes Galvani, puxa vida, quantos amigos aqui juntos, Fico muito feliz. O Gerson Francisco dos Santos, muito bem-vindo, Gerson. Muita paz, meu amigo. Quem mais aqui? E todos que aí estão, já conectados, acompanhando aqui conosco, uma alegria muito grande. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Hoje, então, nós vamos avançando lá pelo estudo, sequencial do Evangelho de Mateus. Legal, Luci, saudade das amigas aqui do Face. Nós vamos, então, lá no capítulo 18, versículo 23, intitulado Parábola do Devedor Implacável. É uma parábola que eu creio conhecida de muitos de vocês. E a gente sempre tira muitas lições com as parábolas de Jesus. Então a gente vai partir desse tópico, tá bom? Capítulo 18, versículo 23. Boa noite, Márcia. Não, atrasada que nada. Está no horário, nem iniciamos ainda. Muito bem-vinda. Bom, vamos começar então? Que legal, esse grupo muito amigo aí, muitas pessoas já conhecidas, às vezes não pessoalmente, mas que tem já uma amizade aqui através
do grupo, né, do Facebook. É muito legal essa troca, né, compartilhando desse carinho aí, dessa atenção com todos. Fico muito feliz por ver um grupo tão harmonizado assim. A Lázara Oliveira aqui também, a Débora Medeiros. Boa noite, Débora, bem-vinda. Vamos lá então, né? 18:23, parábola do devedor implacável. Odete Oliveira, boa noite, Odete. Então diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago, né? Então, aquele rei, né, começou a acertar contas com aqueles que lhe deviam, e esse homem devia muito. Esses 10.000 talentos eram uma soma considerável, um valor muito alto. Então, naquela época, né, a gente acha estranho algumas coisas do Evangelho, mas isso era daquela cultura. Era até comum fazer isso, né, vender os membros da família, em tipo ali de uma escravidão, né, para que fosse quitada a dívida. Isso era até prática deles. Não era algo assim tão absurdo. Por isso que Jesus coloca na parábola. Porque ele devia muito, não tinha com o que pagar, e aquele rei determinou que fossem vendidos, né, os membros da família, para que pudesse quitar a dívida, certo? Aí diz assim: então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: sê longânime para comigo e tudo te pagarei. Esse longânime, né, quer dizer, seja clemente, né, tenha misericórdia de mim que eu te pagarei tudo. Como assim? Se ele pedisse um tempo, né, para pagar. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Prestemos atenção nesse ponto, amigos. Jesus coloca então esse rei como um rei com muita compaixão, certo? Oi, Vera, boa noite, Vera, bem-vinda. Jesus mostra aqui um rei que tinha muita misericórdia, né? Muita compaixão, porque a princípio ele iria cobrar aquele homem, né? Determinou lá as medidas para que fossem vendidos os membros da família, outras coisas que ele tinha para poder quitar a dívida. Mas a hora que aquele servo pediu clemência, implorou a ele que tivesse misericórdia, ele perdoou a dívida. Olha que interessante isso. Era um rei, né, compassivo, um rei misericordioso. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um outro que era servo como ele, né, estava ali na mesma condição dele, que lhe devia 100 denários. Amigos, 100 denários era como se fosse um troco, não era quase nada, perto de 10.000 talentos. Ele devia 10.000 talentos. Esse outro servo devia para ele 100 denários, uma quantia irrisória. E agarrando-o, o estrangulava, dizendo: paga se algo me deves. Então esse agora que foi perdoado, entendam bem, esse que acabou de ser perdoado, ele encontra um que lhe devia pouquinho, 100 denários, e agarrou o pescoço dele, dizendo para pagar. Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: sê longânime para comigo e te pagarei. Da mesma forma que ele pediu ao rei, esse servo agora está pedindo a ele, implorando misericórdia. Ele, porém, não queria. Mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo.
Então esse, amigos, que foi perdoado há pouco tempo atrás pelo rei, que devia muito ao rei, agora não perdoou um que lhe devia só 100 denários e colocou esse homem na prisão. Não teve misericórdia dele, certo? Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, entenderam? Né? Outras pessoas presenciando aquela cena, percebendo que ele não agiu da mesma forma que o rei agiu com ele, que ele não foi misericordioso, essas pessoas foram contar ao rei, né? Olha, aquele servo que você perdoou, agora mandou prender um que lhe devia apenas 100 denários. Então o seu senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida, quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? O rei chama ele, né, a uma análise de consciência, dizendo que ele deveria ter agido assim como ele recebeu. Ele foi perdoado, por que não perdoar também, se era uma quantia ínfima, tão menor do que aquela que ele devia ao rei? Por que também ele não agiu como rei com misericórdia? E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Aqui então, amigos, é uma parábola, né, que Jesus conta para dar uma ideia do quê? De como nós precisamos aprender a ter misericórdia, né, a perdoar. Qual foi? Vamos lembrar a oração do Pai Nosso? Quando Jesus diz naquele trecho: Pai, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. Então, na oração, Jesus já coloca isso, para que a gente aprenda a ter misericórdia. Porque quando a gente roga a Deus que nos perdoe, e nós fazemos isso sempre porque a gente erra muito ainda, né? Então a gente vive pedindo a Deus que nos perdoe dos nossos erros, que tenha piedade de nós, e às vezes nós não agimos assim para com os outros. Então é nesse sentido, precisamos aprender a perdoar, a ter misericórdia, para que a gente também receba de Deus a misericórdia. E isso é uma questão até meio que de consciência, né? Uma questão psicológica. Porque quando a gente não perdoa o outro, nós ficamos duros, inflexíveis, e a gente também não se perdoa. Tem uma questão nesse sentido também, não é só com Deus, é conosco mesmo. Quando não perdoamos ao outro, nós somos duros conosco também. A gente se cobra demais, e isso não é bom. A gente precisa aprender a desenvolver essa misericórdia. Legal? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Muito boa noite às amigas e amigos que foram chegando. Cida Baldan, Ruth Diogo, Rafael Matiusi, muito bem-vindo, que assim seja. A Edna está dizendo: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, né? À medida que perdoamos os devedores. À medida que perdoardes os teus devedores. Pois é, nesse sentido do Pai Nosso, né? A Graça Barbosa comentando que sempre se coloca no lugar do próximo, e devemos fazer isso, né? A tal da empatia. Imagina o que o outro gostaria de receber para que a gente não seja tão duro, né? Mônica Rovigatti, muito boa noite, bem-vinda. A Selma Camargo, que legal. Quantas amigas aqui e amigos também, né? As mulheres sempre em maioria. Vamos seguindo mais um pouco.
agora ele fala ensino sobre o divórcio. 19:1, começa o capítulo 19. Tá? E sucedeu que, concluindo estas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. E seguiram-no muitas turbas e curou-as ali. Então, aqueles deslocamentos que Jesus fazia, né, de uma região para outra, Judéia, Galileia, eram regiões, né, ali da Palestina, né, lá em Israel, onde eles habitavam, né, onde surgiu ali a crença do Deus único, né, aquela região. Então Jesus caminhava de um lado para outro, levava a mensagem aqui e ali, e sempre curando aqueles que o procuravam. Aí diz que aproximaram-se dele os fariseus. Fariseus, a gente repete sempre, eram aqueles doutores da lei, os estudiosos da Torá, né, dos ensinos, das leis deixadas por Moisés. Eram aqueles estudiosos, rigorosos, que viviam de aparência, cobravam atitudes dos outros, mas eles mesmos não se modificavam moralmente. Eles só conheciam muito, mas não se transformavam moralmente. Então os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer razão. Então esses fariseus, amigos, a gente vai ver isso em várias passagens. Eles ficavam como que provocando Jesus, como que criando armadilhas para pegar Jesus. Essa era a intenção deles. Eles queriam ver Jesus se contradizer, entenderam? Tem várias passagens que eles fazem essas tipo de armadilhas, né? Como aquela outra passagem que eles pegam e perguntam a Jesus, é lícito pagar o imposto a César? Né? Imagine, se Jesus dissesse que é lícito, aqueles que pagavam, que estavam ali escravizados, né, abusados, Jesus não estava pensando no seu povo. E se ele dissesse que não era lícito, ele estava buscando um problema com os romanos, né? Porque estabeleceram que tinha que pagar o imposto. Então eles faziam essas armadilhas para Jesus, para ver ele se contradizer. E nessa hora Jesus diz, traz-me aqui o dinheiro, uma moeda. E ele pega a moeda e pergunta, o que tem aqui na moeda? Eles dizem, é a figura de César. E Jesus sabiamente diz, né? Pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus sempre tendo respostas sábias, né? Não é para menos. Um espírito da elevação dele, um Cristo. Nós não temos noção, né, da sabedoria de um Cristo. Então esses fariseus ficavam procurando tentar Jesus, tentar pegá-lo em contradições. E aqui eles estão perguntando se era lícito, né, se era permitido ao homem repudiar, ou seja, se era permitido ao homem divorciar-se, né, separar-se de sua mulher. Por que eles perguntam isso? Porque na lei de Moisés era previsto essa possibilidade. Se o homem quisesse, o termo que eles usavam, o homem repudiava a sua mulher, ou seja, o homem se separava dela, por qualquer motivo. Isso era previsto na lei de Moisés, veja bem, não nos 10 mandamentos, leis que Moisés criava como legislador. Então eles perguntam para Jesus, como para dizer assim, você concorda com Moisés ou não? Né? Nesse sentido. E eles eram seguidores ferrenhos de Moisés. Né? Em resposta, disse Jesus, não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma única carne, de modo que não são mais dois, mas uma única, de modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Essa frase tão conhecida, né?
por nossos irmãos católicos que fazem muito uso dela, né? Então vamos tentar entender aqui. Jesus então está dizendo que não deveria o homem repudiar, né? Separar-se de sua mulher a troco de nada, sem motivo justo. Porque ele está dizendo que o que Deus uniu, o que Deus juntou, não separe o homem. Vamos tentar entender isso. Deixa eu ver aqui, a Romilda colocou no Insta, temos que liberar o perdão para que sejamos perdoados também, né? A doutrina espírita tem me ajudado bastante nesse sentido. Era uma pessoa muito difícil para perdoar alguém, sou muito grato. Que bom, Romilda, né? Está conseguindo lidar melhor com o perdão, isso é uma conquista importantíssima, né? Porque nós temos ainda, em geral, muita dificuldade com esse assunto. Então, amigos, voltando aqui à questão, né? Essa frase que a igreja usa, né? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, pensemos da seguinte forma. O que Deus uniu, o que seria? Qual união que Deus uniu? Será que é qualquer casamento, é Deus que uniu? Porque vejam, Kardec comenta isso, tem pessoas que se casam por interesses outros, não é? Quantas pessoas se casam por interesse material, dinheiro, né? Fortuna, interessado nos bens do outro? Quantas pessoas se casam apenas por atração física, né? Quantas pessoas se casam para fugir de um problema? Então, assim, a gente poderia enumerar vários motivos que levam pessoas a se casar. Será que essas uniões foram uniões que Deus fez? Não foram. Então, entendamos o primeiro ponto. Quando diz aqui, o que Deus uniu não separe o homem, não são todos os casos. Não são todos que se casam que estão unidos perante Deus. Uniram-se por outros interesses. Então, quando tem alguém unido por amor verdadeiro, com o propósito de caminhar junto durante a existência, essa união é a que Deus uniu. E essa união, ninguém vai separar, porque os dois estão muito firmes no propósito, entenderam? Então essa frase é para a gente entender não de forma geral e absoluta, mas ela se aplica àqueles que se unem por amor, certo? Mas a gente pode pegar aqui um outro detalhe também. Deus também une os casais no sentido das expiações, dos resgates do passado, certo? Mas não por motivos fúteis. Aqueles que voltam para a reencarnação, desejosos de se redimir perante aqueles com os quais se comprometeram no passado, então são uniões de expiação, de provas, mas são também Deus uniu. Por quê? Porque ali tem um propósito de renovação moral. Ali tem um propósito de resgate, entenderam? Então essas também são uniões que Deus uniu. Não deveríamos separar, não deveríamos nos separar, mesmo que a situação esteja difícil. Então, para a gente entender que tem três tipos aí, né? Tem aquelas uniões de interesses outros, que não levianos, podemos assim dizer. Tem uniões por amor, que são essas que ninguém vai separar, porque os dois estão firmes no propósito. E tem uniões provacionais ou expiatórias, que não deveríamos também nos separar para poder cumprir aquilo a que nos propusemos com a reencarnação, certo? Então isso aí sim se aplica, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Ficou claro isso, amigos? Nós já vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. A Graça Barbosa está dizendo, meu casamento com certeza é um resgate. Separo não. Graça, não só o seu, a grande maioria. O Emmanuel diz que a imensa maioria dos casamentos na Terra são provacionais ou expiatórios, né?
Nós sabemos disso. São aqueles casais que tem lá, né, se esforçam para conviver juntos, mas não são aquelas almas gêmeas, né, como se diz. Não estão plenamente entrosados, né, não comungam dos mesmos ideais. São lutas, né, são no meio dos atritos, das dificuldades, os casais vão seguindo. A maioria de nós estamos em casamentos expiatórios ou provacionais, né, aqueles que estão aí casados. Lógico que tem alguns que são, né, casamentos com amor verdadeiro, almas gêmeas, né, como se diz no sentido figurado. Mas então a ideia é que mesmo nós que tenhamos casamentos provacionais ou expiatórios, que a gente se esforce para persistir, né, dentro das possibilidades. Vamos deixar bem claro aqui, já vamos colocar a ideia, né, da doutrina espírita. Porque o Espiritismo, amigos, o Espiritismo não é contrário ao divórcio, entendamos isso. Porque a Igreja Católica, com todo o nosso respeito, estamos fazendo aqui apenas uma análise. Tudo bem, Rosa? A Igreja Católica, com todo o nosso respeito, ela se apoia principalmente nessa frase, né, o que Deus uniu, o homem não separe, e a Igreja é contra o divórcio. Nós sabemos que a Igreja não aceita pessoas que se divorciaram e que queiram se casar novamente. Me parece que até hoje ainda é assim, pelo menos na minha época era, quando eu era católico. Agora, o Espiritismo coloca o quê? O Espiritismo não é contra o divórcio, mas o Espiritismo não incentiva o divórcio. Dá para entender isso? Se a gente vê um casal que está ali em meio aos atritos, às lutas, né, às dificuldades de convivência, nós não devemos incentivá-los ao divórcio. Nós devemos, a princípio, incentivá-los à reconciliação, incentivá-los à tolerância, à paciência, para que persista um pouco mais, né? Essa é a proposta da doutrina. Agora, chega um ponto em determinados relacionamentos que fica até perigoso, né, a convivência. Às vezes, para não resultar em mal maior, melhor que se separem, certo? Então essa é a visão que a doutrina nos passa. O divórcio não é um problema. O divórcio muitas vezes é solução. Se a gente vê que não dá para continuar, se continuar vai ser pior, separemos-nos, né? Procedamos ao divórcio. E nós sabemos que isso significará o quê? Prorrogar o compromisso para existências futuras. Porque o divórcio não nos libera daquele compromisso, certo? Quem se divorcia com todo o direito que tem na visão espírita, deixamos bem claro, na visão espírita, com todo o direito que lhe é conferido, né, pela visão espírita, sabe que está apenas levando para frente, para as próximas reencarnações. Não está liberto daquele compromisso. Ainda precisa se reajustar, né? Aqueles dois ainda têm arestas para lapidar. Ainda tem resgates, né? Precisarão voltar juntos para que de uma próxima vez possam, então, agirem, né, de uma forma melhor. Mas ficou claro isso? A doutrina não é contra o divórcio. Muitas vezes o divórcio é solução, dependendo de cada caso. Mas não incentivemos ao divórcio, porque às vezes nós somos chamados, né, por amigos, por familiares, para emitirmos a nossa opinião. O que você acha? Devo separar-me ou não? Tenhamos esse cuidado. Observemos se o casal não tem condição de caminhar um pouco mais, né? Apesar das lutas, dos atritos, das dificuldades, das diferenças. Se for possível caminhar mais, né, sem mal maior, incentivemos que continuem juntos. Mas se percebemos que pode resultar mal maior, aí cabe então o divórcio. Tá legal? A Helena Nunes está colocando aqui no Insta, né, o meu mesmo foi, né, dessa forma, cheguei aos 52 anos, mas foi muito difícil, hoje estou viúva. Pois é, a gente vai ver que a maioria, né, dos nossos casamentos aqui na Terra são desse tipo, provacionais, expiatórios, né? Trazemos ainda muitas questões do passado para resolvermos, tá bom? Não é difícil acontecer isso.
a Bruna está dizendo, é tão ruim quando por algum motivo, né, os motivos começam a ficar diferentes. Infelizmente, né, Bruna, mas a gente sabe que está sujeito a acontecer isso, a gente precisa ter a sabedoria, né, a tolerância, a paciência para contornar as situações difíceis, né? Pois é, Graça. Mas enquanto não resolver, precisa voltar, né? A Lázara também colocando dela, né? Deus me uniu ao meu esposo, mas ele mesmo nos separou, pois ele levou o meu esposo já faz 23 anos. Então, cada caso é um caso, né, Lázara? O seu esposo retornou mais cedo, por algum motivo, né? Quem sabe uma experiência para você, né? Com a ausência dele, né? Aprender certas coisas, sempre tem um propósito. A Helena Barbosa Ferreira dizendo que o casamento foi amor de primeira vista. Que bom, né? Bom demais. Às vezes, a Gorete dizendo, permanecendo juntos acaba por nos comprometer mais ainda. Isso, justamente esse é o problema, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. Margarida Pires conosco, tudo bem? Clorecido Carmo também comentando, né? Se for para viver em atrito, então que se separe. Justamente. E a Fabiana Watanabe comentando, na verdade, então o divórcio é lícito, pois viver junto com alguém que não estamos bem nos causa tristeza, e ao outro também. A felicidade não existe nesse caso. Sim, né? Nessa colocação, mas entendamos, né, Fabiana? Tentemos, né, persistir, tentemos encarar as dificuldades, as diferenças com bons olhos, para quem sabe, né, possamos caminhar um pouco mais juntos. Mas se não for possível, então a Fabiana completa, né, o meu casamento foi, acho que truncou aqui, né, foi casamento arrumado, não deu certo, pois não dá mesmo, pois nas aparências se acha que combina, mas não é bem assim. Tem casamentos aí em situações difíceis, né? Tudo bem, Maria Luísa? Quanto tempo? Bem-vinda, viu? A Fátima Fiorini também dizendo que o ex foi embora, mas ela se mantém na posição de que ele não deve nada, não quero encontrá-lo mais. Fique em paz, né, Fátima? Não guarde rancor, não. E a Iranê dizendo que já caminha junto há 57 anos felizes. Que bom, Deus abençoe vocês, né? Que a gente aprenda a conviver, se for possível, né, da melhor forma. Legal, muito bom. Mais comentários aí. Vamos seguindo mais um pouquinho, então, para a gente, né, tratar de dar sequência no assunto. Bom, legal, muito bom a participação de vocês aí. Mas vamos continuar aqui um pouquinho, depois a gente volta ali ver os comentários. Então ficou claro, né, que Jesus respondeu, o que Deus uniu não separe o homem. Diziam-lhe, quer dizer, então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Quer dizer, eles já sabiam, né, que Moisés permitia o divórcio por qualquer motivo. Então pergunta a Jesus, por quê? Se Jesus está dizendo que não deveria separar-se, né, por qualquer motivo, então eles questionam por que Moisés fez isso. Aí Jesus diz a eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, entretanto não sucedeu assim desde o princípio. Então Moisés, nós sabemos, amigos, que Moisés fazia uso de certas leis que ele instituía e ele atribuía caráter divino para que as pessoas respeitassem. Então ele determinou essa permissão ao divórcio, a repudiar as mulheres, porque senão era perigoso até os homens, né, agressivos, violentos, duros de coração, poderia resultar em mal maior. Então é isso que Jesus está dizendo. Moisés fez isso por causa da dureza de vossos corações. E aí ele diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Aí, na hora que Jesus diz isso, Kardec vai explicar essa questão lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta que Jesus, na hora que ele disse aqui,
Se a pessoa repudiar, né, ou seja, separar-se de sua mulher, que não seja por motivo justo, e se casar com outra, comete adultério. Então Kardec explica que Jesus não está querendo usar a palavra adultério da forma como a gente conhece, uma traição. Jesus usava a palavra adultério, e isso explica Kardec, lá no capítulo 8. Jesus usava a palavra adultério no significado de algo mal, de algo ruim. E Kardec dá um exemplo. Jesus falava assim: ó raça incrédula, né? Ó raça incrédula e adúltera. Então ele estava se referindo às pessoas, né, ruins, ainda más. Então Jesus usava a palavra adultério não no sentido que nós temos hoje, de traição, mas no sentido de algo mal. Ou seja, não deveria se separar-se o homem de sua mulher a troco de nada, né? Sem motivo justo. É isso que ele, no caso aqui, passa. Tudo bem? Mas já comentamos então sobre o divórcio, né, na visão espírita. Aí nós vamos agora, meus amigos, para o item, o capítulo 19, capítulo 19, versículo 10, desculpa. É isso mesmo, Helena, o suficiente, né? O Tony Pedrosa está aqui no Insta também, a Eta Santos, boa noite, viu, meus amigos? Aí nós vamos agora, ensino sobre os eunucos. Não sei se todos conhecem, né? Já ouviram falar a palavra eunuco? Vamos fazer aqui uma explicação rápida, né? Para a gente poder ler e entender melhor o que Jesus vai trazer de ensino nessa passagem. Eunuco seriam aquelas pessoas, os homens, né? Lá daquele tempo mais antigo, dos reis, acontecia muito isso. Às vezes homens eram castrados, né? Para que eles pudessem trabalhar junto de mulheres e os reis não corressem o risco, né, deles se envolverem amorosamente com as mulheres, em ligações, né, amorosas, sexuais. Então muitos eram, né, castrados. Olha que cada prática, né, lamentável do passado. Mas eunuco no sentido geral, né, então o eunuco seriam aqueles homens castrados. Mas no sentido figurado, a palavra é usada no sentido de algum homem que seja estéril, né? Que seja impotente, que não consiga junto da mulher gerar um filho, né? Não consiga, ele seja impotente, ele seja estéril. Então o eunuco seria nesse sentido, ou a pessoa castrada ou a pessoa estéril, impotente, certo? Para a gente ver aqui o ensino então. Pois é, Helena, difícil, né? Aí diz assim, 19:10. Dizem-lhe os discípulos: se é assim o caso do homem com a mulher, é melhor não casar. Eles estão se referindo ainda a essa passagem, né, de separar o homem da mulher, que acabamos de ler, certo? Então os discípulos disseram para Jesus: diante disso, né, então é melhor nem casar, porque casar e separar-se, comprometer-se, era melhor nem casar. E Jesus então disse: nem todos compreendem a palavra, mas somente a quem é dado. Pois eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, pois há eunucos que nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Essa fala de Jesus, né, meio enigmática. Por isso que ele coloca, quem tiver ouvidos, né, quem puder compreender, compreenda. Vamos entender isso aqui então. Ele coloca 3 tipos de eunucos. Eunucos que nasceram do ventre da mãe. Eunucos que foram feitos eunucos pelos outros homens. E eunucos que se fizeram eunucos para servir ao reino de Deus. Os primeiros eunucos que nasceram assim são, né, os homens que nasceram já com impotência, né, com estéreis,
que não conseguem gerar filhos, certo? Nasceram com essa, podemos dizer assim, insuficiência, né? Com essa incapacidade. Então nasceram eunucos, é o primeiro tipo. O segundo, foram feitos eunucos pelos homens. São aqueles exemplos lamentáveis lá do passado, dos reis que castravam os homens para que eles não levassem perigo, né, das uniões, das traições, dos atos sexuais com as mulheres dos reis lá. Então eles queriam homens que trabalhassem na casa, mas que não levassem perigos a eles, né, diante de suas mulheres. Então castravam, eunucos que assim foram castrados. E o último, amigos, muito interessante, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Olha que legal isso. Quem seriam esses eunucos que se fizeram? Poderíamos entender todos aqueles que são missionários do Cristo, que vêm à terra e que renunciam a um casamento, por exemplo. Renunciam à convivência conjugal em favor da missão que abraçaram. Vamos dar um exemplo para ficar claro. O Chico Xavier e o Divaldo Franco são dois eunucos que se fizeram eunucos. São aqueles missionários que renunciam às alegrias de um casamento, porque casamento não é só problema, não é só tristeza. Tem muitos casamentos felizes, né? Constituir uma família, ter filhos, é uma bênção. Então, aqueles que renunciam a essa alegria em favor de divulgar a mensagem com mais dedicação, né? Dedicam sua vida em favor da causa do Cristo, do Evangelho. Então, esses são eunucos que se fizeram em favor do reino dos céus. Ficou claro aí a diferença dos três tipos, né, de eunucos, conforme Jesus coloca? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário mais. Legal, então tudo certo, né? Ficou claro. Vamos seguir mais um pouquinho. Aí vem um tópico curtinho, no item 19, 13, capítulo 19, versículo 13, as crianças e o reino dos céus. Até repete, né, uma fala já estudada alguns capítulos atrás. Então trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. E impondo as mãos, partiu dali. Então é aquela cena, né, que os discípulos afastam as crianças como se achassem que elas estivessem atrapalhando, porque a criança faz barulho, né, corre muito. Então os discípulos ali afastando as crianças, e Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Já comentamos isso a uma outra passagem lá atrás, mas vamos comentar rapidamente, que Kardec explica muito sabiamente que Jesus não está se referindo, quando ele fala das crianças, ele não se refere ao espírito que habita o corpo de uma criança. Porque entendamos, amigos, uma criança nossa de hoje, ali está um espírito milenar, que traz as suas virtudes, mas traz também as suas imperfeições. Então a gente vê a criancinha ingênua, frágil, que nem às vezes conversa direito, com pensamentos simples, infantis, mas ali está um espírito em forma como se estivesse adormecido. Um espírito milenar. A gente não pode confundir isso. O espírito não fica criança, o espírito é adulto. O corpo que é de criança. O espírito está numa fase de repouso, dizem, né, os espíritos orientadores. Na fase infantil, o espírito está como que em repouso,
para que ele possa estar mais suscetível de receber a educação que os pais ou educadores lhe oferecem. Então o espírito está ali como que inativo durante esse período da infância. Ele não está senhor de si, ele está em repouso. Mas quando Jesus fala, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele não está se referindo ao espírito, porque o espírito está cheio de imperfeição. Ele se refere à fase infantil, que nós devemos nos assemelhar às crianças na fase infantil, com pureza de coração, com simplicidade, com ingenuidade. É nesse sentido. Então Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a crianças, com pureza, com simplicidade, com ingenuidade, certo? É nesse sentido, e não considerando o espírito que está cheio de problema ali, né? Humildade, é isso mesmo, Ed. Aí nós vamos para aquela passagem muito conhecida também, do jovem rico, né? Uma passagem muito interessante também, que está no capítulo 19, versículo 16. A passagem do jovem rico é a seguinte. Deixa eu ver aqui, a Arnilda Klettenberg está dizendo: esta frase foi a base da minha fortaleza ao voltar para a sala de aula. Que legal, muito bom, Arnilda. Muito bom demais, né? Que a gente se espelhe aí nas frases que nos dão, né, incentivo, aí, né, forças para reagir, né, porque hoje em dia as crianças são difíceis, né? A gente sabe que um professor hoje, ele lida aí com um desafio grande, né? A educação, a instrução, né, em sala de aula é um desafio. Mas que bom, né, que os professores dedicados aí continuam sem desânimo, né, diante dessa missão. Né? A missão de educar é dos pais. Né? Os pais não podem terceirizar aos professores, mas os professores têm a missão também de contribuir com a educação e principalmente a instrução. Né? Então os professores têm uma tarefa aí difícil e bela. Né? Então, passagem do jovem rico. Deixa eu só dizer um detalhe que eu acabei me esquecendo. Quando Jesus fala também das crianças, deixai vir a minhas criancinhas, lá nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem daquele tópico Instruções dos Espíritos, que o Espírito vai dizer que Jesus não se referia apenas às crianças. Jesus estava chamando para si as almas frágeis, as almas fracas, ou seja, todos aqueles que estão em erro, né? Não só crianças, mas espíritos que se reconhecem equivocados, aqueles que erram, que se arrependem. Então Jesus chama ao seu coração todos esses, todos nós que erramos, que somos almas frágeis, para que encontremos nele, né, o amparo, o apoio, né, tudo aquilo que necessitamos para renovar a nossa vida. É só esse complemento que eu tinha me esquecido. Bom, aí o jovem rico diz assim: eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: o que me perguntas acerca do bom? Um só é bom. Então aqui tem uma outra tradução que diz um pouco diferente, né? Tem uma tradução que diz assim, que o jovem chega para Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para entrar na vida eterna? E Jesus também coloca: por que me chama de bom? Bom só um, que é Deus. Então nas duas traduções aqui fica clara essa ideia de que Jesus, ele queria ensinar. Veja bem, Jesus era a bondade em pessoa, né? Lógico que ele era bom, mas Jesus queria dar a ideia de que todo o bem procede de Deus. Quando nós nos tornamos pessoas boas, amorosas, fraternas, não é mérito exclusivamente nosso. Nós estamos sintonizados com o amor de Deus. Nós estamos reverberando em nós o amor divino.
Então é nesse sentido, Jesus deixa claro que todo bem, todo amor, tudo que é bom procede de Deus. E quando a gente sintoniza com o amor de Deus, nós assim também nos tornamos eventualmente bons, certo? Por isso que ele disse, só um é bom, em essência, né? O bem absoluto, o bom absoluto, esse só Deus. Aí Jesus diz, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Porque o jovem pergunta para ele, né, o que faço para conquistar, para ganhar a vida eterna? Jesus diz, observa os mandamentos. E diz-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus relembra ao jovem os 10 mandamentos, que eram então, né, a lei de Deus vigente. Só se tinha, né, até antes de Jesus, como lei divina, os 10 mandamentos. Né? Porque Moisés criava leis, mas que eram leis criadas por ele. De caráter mesmo divino, eram os 10 mandamentos. E Jesus relembra aquele jovem. Cumpre, né, os mandamentos. O jovem lhe diz, guardei todas essas coisas, que falta ainda? Então aquele jovem, amigos, ele era um jovem bom. Ele realmente cumpria os mandamentos. Ele não era dado ao roubo, ao adultério, a falso testemunho. Ele honrava pai e mãe, amava o próximo como a si mesmo. Tudo isso ele fazia. Aí ele pergunta o que me falta, né, para ganhar a vida eterna. E aí, amigos, a gente precisa entender que aí Jesus entra com aquele olhar, né, de raio-x. Jesus via além da matéria. Jesus enxergava para além do corpo físico. Jesus olha para aquele jovem e viu a alma do jovem. E Jesus enxergou nele o que lhe faltava realmente, porque ele era bom, ele era responsável, ele era um jovem digno, mas Jesus vai com a sua visão penetrante e enxerga naquela alma qual era o problema dele. Então Jesus diz a ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terão tesouros no céu, e depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Olha como fica claro aí o problema, né? Jesus percebeu que apesar de ser um jovem bom, um jovem digno, ele tinha o problema das posses. Ele era um jovem muito rico, por isso que a passagem chama o jovem rico. Ele estava, amigos, apegado ao dinheiro, ao seu patrimônio. E Jesus não pede para ele vender porque precisa vender. Não é que um rico tenha que se desfazer do seu patrimônio, não é essa a ideia. Jesus coloca isso para ele para que ele perceba qual era o seu problema. Jesus sabia que ele não ia vender para doar o que tinha. Então Jesus coloca essa proposta como a mostrar a ele qual era a sua deficiência, a sua imperfeição. E o jovem então entristece-se e vai embora, porque ele não conseguiria desfazer-se do patrimônio. Fica claro isso, né? Como que o dinheiro, a fortuna, quando os espíritos dizem que é a prova mais difícil, a gente entende. Esse jovem que era bom, que tinha tudo para caminhar com Jesus mais de perto, né? Ele se prendeu ao patrimônio, ao dinheiro. E aqui nós precisamos fazer uma observação com referência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala, né, sobre a fortuna, sobre a verdadeira propriedade. Então os Espíritos nos dizem que nós não somos proprietários absolutos dos bens que temos. Porque aqui na Terra a gente costuma dizer assim, o meu carro, né, a minha casa, o meu terreno, a meu não sei o quê, o meu corpo, a minha família, a minha esposa, o meu filho. A gente fala esse meu e minha
com direito, com uma condição assim de posse absoluta, né? Então entendamos que os Espíritos nos dizem que nós não somos proprietários absolutos. Por quê? Porque quando a gente volta para a vida espiritual, a gente deixa tudo. Se a gente fosse proprietário absoluto, levaria conosco, não é? Se a gente deixa, nós somos proprietários temporariamente, tá certo? Os Espíritos dizem, nós somos usufrutuários. É questão de usufruto. Enquanto você vive, é seu. A hora que você deixar a vida, você deixa os bens. Então, para a gente não se apegar demais, né? Nós somos apenas usufrutuários. Que a gente possa fazer bom uso dos bens que Deus nos confia. Porque os bens, amigos, são empréstimos de Deus. Deus empresta, a ideia é essa. Deus empresta os bens para que a gente faça bom uso para nós, mas também para os outros. Quando a gente se apega, se fecha, né? Exclui os outros dos benefícios que poderíamos gerar, aí nós nos perdemos com a fortuna. Nós fracassamos nessa prova da fortuna. Por isso é tão difícil. E nós vamos ver na próxima lição, na próxima semana, que já está dando nosso horário, que Jesus vai continuar falando sobre isso. Vai falar aquela frase tão conhecida, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos deixar a explicação disso, né, para a próxima semana. Ficou claro, então? A Giovana Penteado colocando, né? Francisco de Assis fez isso. Pois é, muito bem lembrado pela Giovana Penteado. Francisco de Assis, né, quem conhece um pouquinho da história, era filho de um homem, vamos dizer, rico, né, para a época, de um homem de posses, tinha lá uma fortuna, e ele renunciou a tudo, né? Mostra lá no filme aquela cena até assim, ali chocante, que ele despe-se até da sua roupa, né, para não ficar com nada, para seguir, né, na pobreza extrema, absoluta. E ele funda lá, né, a ordem dos franciscanos, que são aqueles que renunciavam, né, aos bens do mundo, para dar a lição de que não é isso o mais importante, né? Bem lembrado aqui pela Giovana. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Obrigado, Edna, Zenaide, Cloreci, gratidão a vocês. Deixa eu deixar um convite aqui, pessoal que é animado aí, gosta de participar, né, de lives, de estudo. A Helena Nunes colocou aqui, só um minutinho, gente, tem mais um comentário aqui da Romilda dizendo, por isso não devemos nos apegar às coisas materiais, devemos nos apegar às coisas espirituais. É isso mesmo, com Deus. Muito bom, Romilda. E a Helena Nunes dizendo, nós damos apenas nós, acho que truncou aqui, né? Nós damos apenas administrador por enquanto. Sim, acho que entendi a ideia. Por enquanto somos só administradores, né, Helena? É isso mesmo. É que às vezes trunca na hora de digitar, né? Por enquanto, na questão dos bens, só administramos, né? Não é posse absoluta. Então, gente, eu ia deixar mais um convite. No próximo sábado, eu fui convidado para participar em uma live, pela primeira vez nesse canal, da Michele Matar, é uma divulgadora aí da doutrina também. Ela tem um canal faz muitas lives, né? Fiquei feliz com o convite. Nos convidou para participarmos junto dela, só que é no sábado de manhã, né? Aqueles que conseguirem acordar cedo aí. É sábado às 8 horas, depois eu vou postar nas minhas redes, né? Fica o convite, é uma live de bate-papo, né? E ela interage também com as pessoas, se quiserem participar ali, deixar comentários, né? Perguntas, tá bom? Fica o convite, depois eu deixo o postzinho, o link nas minhas redes sociais, tá legal? Obrigado aqui a vocês todos, né, pela companhia, pelo carinho. A Fabiana Otanabe, deixando aqui seu agradecimento, a Lourdes Galvani, Solange Fontoura, tudo bem, Solange? Legal, vai ver depois. A Enilda, a Graça Barbosa, a Helena, a Dorinha Pereira, olha quantas amigas, né? A Ítala Cortes,
Ercília Machado, Luci Faria, Adair Alves, muitas amigas e amigos aqui que me deixam muito feliz por essa companhia, Deise Florência, Edna Markovics, Abner Rodrigues, o Abner salvando os homens aí, né? A gente vê a maioria feminina em muito mais, né? As mulheres aí dando um show de maior interesse pelo Evangelho, né? Legal, Gorete, muito bom. Então, pessoal, agradeçamos a Jesus, agradeçamos a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, aprendendo com o Evangelho. Legal, Mônica, que bom. Que nós possamos agradecer aos Espíritos amigos, os anjos da guarda, que nos amparam, que nos orientam, que mais um estudo aqui com tranquilidade, em paz, com certeza acumulamos um pouquinho mais de entendimento, né? Aprendemos um pouquinho mais com o Evangelho, para que a gente possa ir devagarzinho, ir revendo procedimentos, atitudes, nos adaptando mais à vivência de acordo com o Evangelho. Que Jesus nos abençoe, proteja-nos, nos livre da influência do mal, principalmente o mal que reside em nós. Obrigado, Ruth, a todas vocês, tanto carinho. Helena Nunes aqui também deixando as mensagens. Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Então, aqueles que não conseguirem estudar no sábado, nosso convite para a próxima segunda-feira, né, com mais um capítulo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, tá legal? Então fica aí convite para sábado às 8 horas da manhã ou segunda-feira às 8 horas da noite, tá legal? Que bom, Zuleide, dizendo aqui como gosto desses estudos, né? Fico muito feliz. Estou gostando muito também dessa ideia, né, de estudarmos o Evangelho diretamente da Bíblia, né? É uma experiência diferente, porque a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho, né, oficial é bom a gente conhecer mais a fundo também. Muito bom, amigos e amigas queridos. Muita paz, muita luz a todos. Fiquem com Deus. O meu abraço fraterno a todos. Até a próxima.